Nós estamos aproximadamente aos 25 dias do prazo final para a declaração do imposto de renda, ano base 2022, declaração 2023. O imposto de renda sempre ele é anual. Doutor Vitor Gadelha, especialista em direito tributário aqui conosco. Doutor Vitor, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Tudo bem, Heródoto? É um prazer estar aqui. Bom, que mais a gente precisa estar cuidando nessa reta final para quem ainda não entregou a declaração para o nosso amigo Ulião? Maravilha. Agora que a gente está chegando no último mês de entrega da declaração, é importante especialmente ficar atento às novidades que a declaração desse ano tem. Tá? A primeira delas, que eu considero a principal, é em relação à conta que você deve cadastrar para poder receber a sua restituição, se houver. E esse ano a Receita Federal ela estabeleceu um benefício para quem cadastrar a chave Pix do tipo CPF para receber a restituição, que é o recebimento já no primeiro lote, que vai ser pago no dia 31 de maio. Então, quem cadastrar o Pix CPF para receber a restituição já recebe como se fosse um grupo prioritário no dia 31 de maio. Então, quem eventualmente ainda não tiver chave Pix CPF, o ideal é fazê-la o quanto antes, para poder cadastrá-la e assim receber a restituição bem rápido. Então, da sua avaliação, as pessoas estão ficando mais educadas? Ou seja, sabe que todo ano tem que fazer declaração de imposto de renda, já junta a papelada, já tem mais facilidade de acumular, por exemplo, informes de rendimentos, tudo mais, para poder apresentar na Receita? Sim, elas estão ficando, é natural, né, que à medida que o tempo passa, cada vez mais a população, de maneira geral, ela se acostume com as regras do imposto de renda, mas o que também tem acontecido é que a Receita tem ficado mais esperta, né, então, como ela aumenta a cada dia mais os cruzamentos de dados que ela faz... Alô? Tá me ouvindo, Heródoto? Por favor, Vitor. Estão me ouvindo, né? Estou ouvindo sim. Pode continuar, por favor. Como ela está aumentando cada vez mais o nível de cruzamento de dados que ela tem feito, ela tem conseguido rastrear uma parcela cada vez mais significativa da população. E aí, consequentemente, a maior parte das pessoas que em algum momento são pegues pela malha fina, né, são retidas em malha fina, acabam ficando mais prudentes nas declarações seguintes e, consequentemente, se preparando melhor para a entrega da declaração. Lembrando que todo o trabalho de entrega da declaração é um trabalho que não deve ser feito apenas na última hora, né? É um cuidado que você deve ter ao longo do ano inteiro. Você deve, por exemplo, manter sempre os comprovantes, ou seja, recibos ou notas fiscais de despesas médicas, de gastos com reparos ou reformas em imóvel próprio, comprovantes com despesas com educação, com pensão alimentícia, e deve mantê-los por até 5 anos depois da entrega da declaração, para a eventualidade de, se a Receita fiscalizar a sua declaração, você poder comprovar, né, demonstrar os gastos que foram declarados. Doutor Vinícius, há pessoas que são isentas de apresentar a declaração de imposto de renda? Sim, há diversas pessoas que têm a isenção. Primeiro, o grupo mais importante delas são aquelas que estão na faixa de isenção do imposto de renda, que ainda são, para essa declaração, aquelas que ganham até R$ 1.903,98 por mês em rendimentos tributáveis, o que vai aumentar a partir do próximo ano por conta dessa medida provisória agora do dia 1º de maio. Tá? Mas, por enquanto, para essa declaração, ainda é esse o principal grupo de isentos. Outro grupo importante de pessoas isentas são aquelas que se enquadram em algum dos grupos de contribuintes com doenças graves ou deficiências físicas ou mentais elegíveis para isenção do imposto de renda. Tá? Nesse caso, a isenção é do imposto de renda e não da entrega da declaração. Então, essas pessoas, elas, apesar de não terem que fazer o recolhimento do imposto de renda, elas continuam tendo que fazer a entrega anual da declaração, caso elas incorram em alguma das condições de obrigatoriedade. Agora, Vinícius, no caso, por exemplo, então, das pessoas que estão isentas da declaração, se precisar apresentar algum documento, mas ela tem o número do seu CPF, né? Exatamente, ela tem o número do CPF. Mas o número do CPF em si, ele não é suficiente, né? Ela vai ter que, se ela se enquadra em algum dos grupos de doenças graves, ela vai ter que emitir um laudo do INSS para poder passar a ter o direito
de fazer esse requerimento e, consequentemente, usufruir da isenção. Se ela quiser obter qualquer outro tipo de documento, ela tem que buscar junto à sua fonte pagadora. E a fonte pagadora ela é obrigada a disponibilizar, na maioria dos casos, principalmente quando se tratar de fonte pagadora pessoa jurídica, até o final de fevereiro de todo ano. E em relação a outras informações relativas às quais ela talvez não tenha como obter o documento, ela ainda pode recorrer, por fim, a acessar a conta dela no ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, e lá ela consegue emitir um relatório com tudo que foi declarado pelas fontes pagadoras delas, através das obrigações acessórias delas, como é o caso da DIF e de outras, em que as fontes pagadoras informam a Receita Federal quanto que elas pagaram para pessoas físicas. Victor, existe aqui aquele princípio de anualidade, ou seja, as mudanças deste ano só vão valer para o ano que vem? Sim, ela existe em relação à majoração ou à instituição de tributos, mas não ao benefício. Então, o que acontece? Essa medida provisória, ela passa a valer a partir de agora no que se refere ao aumento da faixa de isenção. Sendo que esse aumento da faixa de isenção só impacta os rendimentos recebidos este ano, em 2023, enquanto que a declaração que está sendo entregue agora é a declaração referente a 2022. Por isso que para essa declaração não muda nada. Já para a maioria das pessoas, que são normalmente trabalhadores assalariados, também não muda praticamente nada, porque esse aumento da faixa de isenção ele vai impactar o valor que é retido na fonte pela fonte pagadora. Tá? Então, a fonte pagadora é que vai passar a fazer uma retenção menor de imposto de renda a partir da publicação agora dessa medida provisória e, consequentemente, as pessoas que vão poder usufruir desse benefício vão sofrer essa retenção menor. Mas o impacto mesmo ele só vai acontecer a partir do próximo ano, quando então, quando elas emitirem os seus informes de rendimentos, elas pegarem os seus informes de rendimentos, elas vão se submeter a uma tabela progressiva diferente da atual, tá? E, consequentemente, o cálculo vai ser feito de uma maneira diferente. Vitor, a gente fala também o seguinte, que os pagamentos de impostos, o conjunto deles são um verdadeiro cipoal. Esse cipoal tem aumentado, tem diminuído, a gente vai ter que esperar mesmo uma reforma tributária. Qual é a sua avaliação? Olha, a reforma tributária, na minha opinião, hoje ela se tornou uma pauta assim, meio permanente, né? Se fala sempre em reforma tributária e sempre que se tenta fazer, ou mesmo se faz uma reforma tributária, ou ela não vinga, ou ela é uma reforma tributária muito sutil, de modo que acaba que se tornando uma pauta que permanentemente vai ficar na pauta do dia, porque a gente não tem como, pelo menos na situação atual do Brasil, chegar a um consenso tão grande que permita uma reforma tributária significativa, que realmente mexa onde precisa ser mexido e que consiga o consenso do Congresso Nacional, da Presidência da República e até mesmo do Supremo Tribunal Federal. Então, na minha opinião, assim, ainda que venha eventuais reformas tributárias, elas tendem a ser sutis, elas tendem a não ser reformas que de fato tragam um grande impacto para o contribuinte. Ok. Doutor Vitor Gadelha, muito obrigado aqui por sua gentileza. Eu que agradeço, Heródoto. Até mais, um abraço. Muito obrigado. Doutor Vitor Gadelha, especialista em direito tributário, está aí, portanto, então, as informações preciosas, haja vista que nós estamos a 25 dias, ou 27 dias, do final do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda.